Tudo bem, minha gente? Aqui é o chefe Hassen. Bom, eu recebo assim muitas perguntas por parte das pessoas que estão aqui no YouTube e também no meu WhatsApp sobre a questão relacionada com os custos que você tem com os seus funcionários. Se bem é certo, pessoal, vamos ser muito sinceros, a maioria dos empregadores não conseguem entender, ou pelo menos não tem um controle de tudo aquilo que tem que se pagar. Então é muito comum que você, com o tempo, será demandado ou vai ser multado por não ter cumprido ou ter esquecido algumas das suas, vamos dizer, obrigações para com o teu funcionário. É bem importante, então, que cada pessoa, né, que está trabalhando, junto ao seu contador, obviamente, tenha uma clareza total de tudo aquilo que o seu funcionário tem como direito para que você também possa exigir, ok? Bem, se a gente começar a parar para pensar, tudo que eu vou colocar aqui para vocês nesse momento, tá, precisa ser ampliado e atualizado. Por quê? Porque sempre estão aparecendo novas leis e novas obrigações que faz com que você sempre esteja preocupado e bem junto ao seu contador para perguntar se falta alguma coisa, se você está deixando de cumprir alguma obrigação para com o seu colaborador. Então, eu acho que todos, né, tanto o patrão como o empregado, todos eles devem se unir para vencer a dificuldade financeira que recai sobre todos. O patrão tem dificuldades financeiras e o colaborador também. Né? Essa ideia, né, que a gente vê que acontece muito do funcionário estar esperando um deslize do seu patrão para poder demandá-lo, para poder levá-lo ao tribunal, né, de trabalho, é algo tão, vamos falar assim, tão errado, porque toda vez que o funcionário faz isso, né, ao invés de ele conversar com o patrão e entender, né, ele está complicando a vida do patrão, está complicando a vida dele, tornando a vida dele pior do que já era e simplesmente também fazendo com o patrão aquilo que ele não gostaria que fizesse com ele mesmo. Então é bem importante, né, que haja o quê? Que haja união, que haja respeito, que haja uma colaboração entre patrão e funcionário para não ter esse tipo de problema, ambos consigam resolver o problema com que? Utilizando, né, a dignidade humana que cada um tem que ter, tá bom? Eu vou citar aqui alguns dos custos que vocês precisam lembrar, e isso aqui estou me dirigindo para os patrões, para que não seja esquecido isso, tá? Vamos lá então. A gente tem que entender, né, que conforme a lei do CLT, que seria, né, o que? A consolidação das leis do trabalho, a gente tem que enumerar aqui algumas obrigações que cada dono de local precisa compreender. A primeira delas é o salário. E no momento que você contrata o seu funcionário, supondo que você contrata ele por R$ 1.500, só de contribuições que você terá que pagar pode dobrar para R$ 3.000. Minimamente serão uns 80%, como mínimo, mas pode até dobrar. Então, quando você fizer a sua precificação, você tem que compreender que você precisa classificar todos estes custos. Do contrário, você vai ter vários problemas e não vai conseguir pagar depois o teu funcionário. Então, quando você começar a contratar, chegar num acordo do salário mensal, você já coloca na sua planilha que se seu funcionário ganha R$ 1.500, tá? Ele na verdade vai receber de você um total próximo de R$ 3.000. Esse é o primeiro ponto. O que a gente não pode esquecer? O Vale Transporte. Por quê? O Vale Transporte é um benefício oferecido por você, que é um empregador, ao teu funcionário, para que ele possa se deslocar desde a sua residência até o trabalho e depois voltar do trabalho para a sua residência. Então, esse é um custo que você precisa colocar também na sua planilha. Tá? Esse montante ele pode ser, em média, 6% do valor que ele recebe por mês. O fundo de garantia, né, do tempo de serviço, isso é na verdade um benefício que incide sobre as férias
o 13º salário e o aviso prévio. O empregador deve depositar mensalmente essa porcentagem sobre o salário pago do colaborador. E essa alíquota do FGTS, ela tem um percentual no valor de 8% do que representa o salário do seu funcionário. O FGTS, o que é? Um direito do empregado para quando ele for demitido sem justa causa, ou sei lá, em outras situações que o façam precisar de dinheiro de forma emergencial. Ele funciona como uma espécie de poupança para o benefício do seu trabalhador ou do seu colaborador, ok? Outra coisa também que não se pode esquecer, pessoal, é o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Então, toda empresa tem que recolher o INSS para o funcionário. Se você não fizer isso, você também vai ser multado no futuro. Junto ao seu contador, você deve pedir as explicações corretas, porque esse é um documento que deve vir mensalmente para você, para que possa ser feito o pagamento, ok? Tá? Então o empregador ele vai recolher aí em torno de 11% sobre o salário bruto e, além disso, caso o regime tributário da sua empresa seja lucro presumido ou lucro real, então deverá pagar ao INSS um adicional de 20% desta taxa, que é chamado de INSS patronal. Fora isso, outra coisa que você deve ter claro é o imposto de renda, que deve ser recolhido pelo empregador, no entanto, também é descontado diretamente do salário do seu funcionário. Esse é mais um tema que você deve conversar com o seu contador, pedir para ele todas as informações necessárias. Eu não quero aqui generalizar e colocar uma determinada informação que ela pode ser, de repente, mudada para determinados estados. Então, cabe a você, que é o dono, entrar em contato com o seu contador e pegar essas informações. Outra coisa que você não deve esquecer, e eu até considero que cada empregador deve todo mês separar um dozeavos daquilo que será pago, que é chamado 13º salário e férias proporcionais. Você já deve fazer uma poupança mensalmente. Quando chegar no final do ano, você ter esse dinheiro para poder pagar o teu funcionário e não ter que recorrer a banco para poder pagá-lo ou não pagá-lo. E depois também receber uma bela de uma multa por não ter cumprido essas obrigações. O vale alimentação ou a refeição é uma obrigação da empresa em dar um alimento. Converse também com o seu contador. Por quê? Porque tem horários que você não é obrigado a dar alimentação, que seria um prato mesmo de comida, e tem aqueles que você daria somente um lanche. Então, convém conversar com o seu contador e também entender sobre esse assunto para você não ser pego de surpresa, ok? Com relação às horas extras e adicionais, é bem importante também, através do seu contador, saber qual é o valor da hora extra. Mas existem horas adicionais, noturnas, além das horas extras de trabalho, existem as horas que estão superior a essa hora adicional noturna. Ele tem um percentual para você pagar, então não deixe nada sem verificar, para depois você não ser penalizado, tá? A partir disso, é bem lembrar que a parte desse adicional noturno, você tem a periculosidade referente aos seus motoboys e tem também a insalubridade dentro do seu local, que se de repente o seu funcionário estiver trabalhando em uma temperatura constante superior a 32 graus, ou você climatiza o seu local, ou você tem que pagar para ele a insalubridade. Converse também com o seu contador para que ele lhe dê as informações necessárias. Muito bem, depois de ter exposto para vocês todos esses custos, veja, minha gente, que não é fácil. Quando nós estamos trabalhando com colaboradores, a sua responsabilidade é muito maior do que aquela que você imagina. E olhe, não pense, tá? Não pense que com você não vai acontecer, porque acontece com todo mundo. Pode ser agora, pode ser depois, um dado momento vai acontecer. E a sua responsabilidade, a sua obrigação é não deixar que isso aconteça, não ser pego de surpresa. E mais uma vez, volto a falar,
Cuidado no momento que você for precificar, fazer a precificação da venda das suas pizzas, porque todos estes custos devem incluir na sua planilha. Se você não o fizer, com certeza você vai acabar trabalhando para pagar ao invés de trabalhar para ganhar. Isso é tudo por hoje. Espero que essas informações sejam bem aproveitadas, colocadas em prática e evitar problemas no futuro, já que isso não é muito difícil de acontecer. Um grande abraço, Deus os abençoe.